Fala pessoal, olha quem está aqui hoje, meu amigo Anderson Novaes. E eu convidei ele para ele contar um pouco para nós sobre a sua experiência, né, na frente de igreja, dirigindo igreja, mas também sobre o seu testemunho, sua conversão, a sua história de vida. Anderson, fique à Olá, gente. vontade. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe. Para mim é um prazer estar aqui com o nosso amigo também, Daniel Baratieri. Que Deus possa abençoar a todos, né? Estaremos aqui falando um pouquinho da nossa caminhada e jornada com Deus. E para nós é uma satisfação poder contribuir também, passando uma experiência um pouco da nossa vida. Tá certo. E como a gente já se conhece já faz um tempo, né, Anderson? Mas tem perguntas que eu nunca perguntei para você, né? E a gente vai estar perguntando hoje aqui, o público Uhum. vai estar te conhecendo melhor também. Apesar que o irmão já é conhecido aqui na região, muitos irmãos conhecem já, Sim. né? Prega bastante por aí. Mas começa a contar para nós aí, o senhor já nasceu num lar cristão? Não. Eu vim de... Para quem não sabe, eu sou baiano, né? Nasci em Iramaia, no distrito de Olhos d'Água do Cruzeiro, no município de Iramaia, na Chapada Diamantina, região sudoeste da Bahia. E eu nasci de uma família católica, né? Toda a minha família é católica, não tinha ninguém cristão evangélico. E com 18 anos que eu fui conhecer Cristo, né? Uma situação bem deprimente, né? Uma situação difícil. Com 18 anos, através de um pastor que vendeu uma moto para o meu pai, me evangelizou. E eu também comecei a me abrir com ele, porque eu tinha alguns problemas emocionais, alguns traumas, desde a minha infância, porque desde os 4 anos da separação dos meus pais, eu tive alguns traumas da infância, adolescência, e alguns problemas bem sérios mesmo. E através dessa moto que meu pai comprou, do pastor, ele me evangelizou, me convidou para ir na igreja. E na terceira vez que eu fui no culto, na igreja pentecostal O Poder da Fé, eu acabei aceitando Cristo no terceiro culto, no ano de 2002, em dezembro de 2002. E estou até hoje aí servindo ao Senhor. Tive altos e baixos, tive momentos de fraqueza. Cheguei até a me afastar do Evangelho um curto período de tempo, mais ou menos 7 a 10 meses. Isso no ano de 2005 a 2006. Mas foi um pouco tempo também que eu fiquei longe, né? Não totalmente longe, eu visitava a igreja, mas sem compromissos. Mas estamos aí já um bom tempo, indo para 22 anos já servindo o Senhor. Um bom tempo aí. E não nasci no lar cristão, não. Não Já com nasceu. 18 anos. Você falou ali que você aceitou Jesus com 18 anos, né? Que estava uma situação complicada, né? Uma juventude Sim. problemática, né? É, No terceiro culto você aceitou Jesus, então, né? Visitou a igreja, na terceira vez aceitou Isso. Jesus. Não teve, foi por livre e espontânea vontade, teve apoio de alguém ali, incentivando. Na verdade, quando eu fui nos cultos, no primeiro culto eu já senti assim a necessidade de aceitar Cristo, confessar Cristo. Mas é como se eu estivesse acorrentado e desejasse, mas não conseguisse. O pastor fez o apelo no primeiro culto, no segundo culto, pediu para, se alguém quisesse confessar Cristo, levantasse a mão e dasse um passo à frente, mas eu não tinha forças. Mas no terceiro culto, Deus me deu graça que eu consegui levantar a mão e ir à frente e confessar Jesus. Interessante, né? Ainda bem que você persistiu, né? Foi o É, terceiro culto, né? Não desanimou no primeiro nem no segundo ali. sim. E a partir do momento que o senhor aceitou Jesus ali, o que que mudou ali de imediato? Houve uma mudança na sua vida ali? No meu caso, assim, não foi muito fácil, né? Porque eu até admiro pessoas que vêm para Jesus e têm uma facilidade de mudar, né? De deixar a velha vida. E eu não foi fácil. Embora eu não tinha vícios, não tinha vício com álcool nem com droga, mas eu vinha assim de uma situação desde a adolescência, da prostituição, praticamente experimentei um pouco de tudo lá no mundo, sabe? Então assim, eu vim de uma situação muito delicada e então assim, não foi fácil abandonar aquela vida, sabe? Inclusive assim, a gente com 18 anos, na flor da idade, né? A gente estava começando a descobrir ali aquela fase de namoro, aquela fase de paquera. Eu me lembro muito bem que
Alguns cultos ainda que eu estava indo na igreja, no primeiro mês ali, segundo mês, algumas jovens vinham na porta da igreja, esperavam eu terminar o culto, É. para me chamar para ir para a praça, para ir dar uma volta e tal. Então foi assim uma situação muito difícil, com um mês mais ou menos de fé. Eu me lembro que eu sentei na calçada da esquina, onde a igreja fica na esquina. Eu me lembro que eu sentei na calçada e no meio-fio, e chorando eu disse para o pastor, pastor, eu não vou mais vir para a igreja. Eu não consigo, pastor, é muito difícil servir a Cristo, é muito difícil ser crente, né? Mas o pastor, e eu louvo a Deus também, porque eu tive muitos jovens da igreja, inclusive um deles mora aqui em Indaial hoje. É casado com uma das jovens da época. E me apoiaram muito, a gente no final de semana, como lá na Bahia, na cidade que eu morava, o dia de feira lá é na segunda, então é praticamente um feriado na segunda. Quem trabalha é quem tem trabalho fixo, mas quem trabalha na zona rural não trabalha, praticamente não trabalha. É o dia de ir para a feira, fazer a compra e tal, pagar as dívidas, comprar, vender. Então, do sábado para segunda-feira, nós, os jovens, dormiam na igreja. Uhum. E a gente ali passava a madrugada ali, às vezes brincando, conversando, orando, e de uma forma extrovertida ali. Era muito bom. Então, para mim também foi um apoio psicológico, espiritual, mental. Eu tive assim um acolhimento muito bom naquela época. Foi o que me ajudou bastante. Mas não foi fácil. E eu levei mais ou menos 7 anos para mim ter um encontro real com Cristo. 7 anos. Esses 7 anos que eu estava na igreja, eu era um crente, como diz o ditado, um crente Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo, né? Não que eu saía da igreja e ia para o mundo, mas tipo assim, o meu coração ainda estava no mundo. Né? É mais ou menos como o povo estava no Egito ali. Na verdade, no deserto, né? Estava no deserto, mas com saudade do pepino, da cebola do Egito. Eu era assim. Ainda sentia saudade de muitas coisas do mundo, das coisas que eu fazia, da velha vida. E não foi fácil. Deus teve que me quebrar e me refazer um novo vaso. É. Processo E bem difícil. 7 anos, levou 7 anos. tempo. E o senhor aceitou esses 7 anos? Foi na Bahia ou foi pra cá? Eu aceitei Jesus na Bahia. Na Bahia. E ficou Aí eu me converti em dezembro de 2002. E eu fiquei lá na Bahia até dia 18 de fevereiro de 2004. Eu 2 fui anos, embora de lá. quase 2 anos de Aproximadamente fé. 1 ano e 2 meses a É, 3 meses, né? Aí eu fui embora para Goiás, né? Para Goiás, fiquei mais 1 ano e 2 meses. E eu cheguei em Guaramirim no dia 10 de abril de 2005. Já estamos aí mais de 19 anos em Guaramirim. Já temos uma história aqui nessa cidade. Uma história no começo bem delicada, difícil, de muita provação, de muita perseverança, né? Mas o Senhor sempre falando com a gente. Eu me lembro que muitas das vezes na igreja, eu podia às vezes estar escondido na igreja. Eu toquei bateria de 2007 a 2019. Então muitas vezes eu estava envolvido ali na música da igreja. Mas sempre Deus usava alguém para falar comigo. Ou no púlpito, quando eu estava no púlpito, ou na música. Sempre Deus usava alguém. Então Deus me confortava nos momentos muito críticos da minha vida, mas muitos momentos difíceis eu passei. Aqui em Guaramirim mesmo, de 2009, mais especificamente 2010, que foi o processo que é onde eu tive um encontro com Deus mesmo. Porque em 2009, aproximadamente abril de 2009, eu estava na bateria sentado e chorando, mas eu não falava em voz, só em pensamento. E eu disse para Deus, eu fui 10 anos de Madureira, e a gente estava ali na beira-rio, ali onde tem uma igreja na próxima BR. Foi bem exatamente naquele lugar. E eu estava ali na bateria, de cabeça baixa, chorando, em lágrimas. E eu dizia para Deus em pensamento, Deus, eu não venho mais na igreja. Porque eu tinha muitas guerras dentro de mim que eu não conseguia vencer algumas vezes. Eu tinha muitas quedas e tropeços. E aquilo me afligia, o inimigo também me acusava. Então eu precisava ainda de uma libertação. Não era externo o meu problema era interno, dentro de mim. Alguns traumas psicológicos, algumas situações espirituais, algumas coisas que eu precisava vencer dentro de mim. Então, eu disse para Deus que eu não ia mais na igreja. Quando eu terminei de falar isso, Deus levantou um presbítero que estava cuidando do som, o presbítero Ronaldo, esposo da Cristiane, e veio até mim
entregou uma mensagem de Deus na hora e disse que eu era um vaso escolhido, mas Deus ia quebrar o vaso e ia fazer um novo vaso novamente. E eu me esqueci daquela profecia. Mas no ano de 2010, no dia 25 de janeiro, eu caí de 6 metros de altura de um galpão e ali começou o processo, onde Deus começou a me quebrar, me refazer e tirar de dentro de mim aqueles pensamentos, aqueles desejos, né? Então foi onde que eu comecei a ter um encontro com Deus, onde que eu comecei a ver Deus de uma forma mais ampla, mais profunda. Foi onde que o meu ministério também começou a deslanchar. E eu já era diácono já. Eu fui consagrado, separado ao diaconato em dezembro de 2009 e auxiliar em 2007, quando eu tinha recém-casado. Então eu já era obreiro na igreja, batizado com o Espírito Santo, mas ainda precisava de libertação, precisava de uma transformação real. Então, de E 2002, mais especificamente de 2003 a 2010, foi um ano assim, foi um período que eu precisava ser transformado. E aí começou mais 7 anos de processo. De 2010 a 2017, foi assim, cavando poço e tirando água da pedra. Passando prova, humilhação, crise financeira, muitos momentos que tive crise conjugal, porque querendo ou não, a crise financeira afeta o casamento, né? Querendo ou não, desgasta em alguns momentos o casamento. Se não houver realmente um amor, uma sinceridade, uma verdade e um desejo de servir a Cristo, o casamento não consegue permanecer em meio à crise. é verdade, é verdade. Então, assim, esse é um processo, né? Então, são alguns momentos bem difíceis da minha vida, É. mas estamos aqui. Mas e hoje, né, além de dirigir congregações, o senhor também prega a palavra, né? E, Sim, a gente aliás, já. é um pregador, eu acredito que aqui de Guaramirim é um dos melhores pregadores, né? Sem desprezar, mas está entre os melhores, na minha opinião. Quem ouve também é esse feedback que a gente ouve, né? Ó, o presbítero antes prega muito bem. E assim, é um chamado que Deus te, é um dom que Deus te deu. É claro que você se esforça também, né, para Há um esforço. desenvolver esse dom. Mas esse período, o senhor já tinha a noção desse chamado? Já era um pregador ou foi depois desse processo aí que entendeu o chamado? Olha, especificamente 2008 para cá. Eu posso dizer 2007, mas que eu me lembro mesmo, que eu me recordo, 2008 para cá. Deus começou a falar muito comigo, não só em visão, como também através de pessoas, né? Acerca do chamado. Isso foi muitos anos assim, Deus sempre falando, Deus sempre usando alguém, mostrando em sonho. E aí, onde que eu comecei também um curso teológico em 2008, Deus começou a abrir a minha mente. Até então eu lia a Bíblia normalmente, não entendia praticamente nada, alguma coisinha ali básica, ali, muito básica mesmo. Então eu comecei o curso teológico em 2008, ali na Assembleia de Deus Madureira, 2 anos fazendo o curso, ali Deus começou a abrir a minha mente, né? Mas eu me recordo muito bem também que Deus falou especificamente sobre isso, 2 vezes, sobre esse chamado, sobre essa graça que Deus ia me dar, né? Então, é tudo um trabalhar de Deus também, né? E já tinha esse desejo da sua parte de ser um pregador? Ou foi algo que Deus te deu mesmo e você relutou? Ou como é que era um desejo É, mesmo? é assim, né? O chamado, porque existe o chamado, existe a vocação, né? E toda pessoa que tem um desejo, ela tem que ter também uma vocação, né? Tem que ter um chamado. Porque se você tiver só o desejo e não tiver o Sim. chamado e não tiver a vocação, não funciona, né? Então, os dois juntos, né? Deus começou a falar, mas também começou a acender no meu Ah, coração. sim. Houve um E eu desejo. comecei a pregar, a primeira vez que eu preguei foi em abril de 2009, justamente naquele período que eu falei que era o último culto. Exatamente naquela época ali. Naqueles meses, o presbítero Arlindo, que eu devo muito a ele, eu passei na casa dele e ele falou comigo assim: irmão Anderson, eu estava orando essa noite e o Espírito Santo falou comigo, por que você não dá uma oportunidade para o Anderson pregar? E eu era sempre uma pessoa, sempre fui uma pessoa dedicada na igreja, sempre fui comprometida, embora tinha minhas fraquezas, não tive problema com ninguém na igreja, não tive luta, contenda, discórdia. Graças a Deus, nesse período todo, nunca tive. As minhas guerras eram internas, era comigo mesmo, né? Então ele começou a me dar ali um apoio, me escalou para ministrar. E eu comecei em abril aproximadamente de 2009. E ali eu preguei algumas vezes em 2009, mas em 2010 Deus começou a abrir as portas de uma forma. Até porque também, quando eu caí do galpão, eu comecei a descer muito na oração. Eu fiquei 7 meses em casa. Meio.
Aí eu comecei a fazer período de jejum de 24 horas, das 6 da tarde às 6 da tarde do outro dia. Eu comecei a descer de uma forma que eu nunca tinha descido, né? Então, naquele processo também, eu comecei a passar algumas madrugadas orando, lendo Bíblia, e Deus começou a me dar temas de mensagem, começou a me dar mensagens. Foi aonde que o negócio foi realmente ganhando corpo, né? Mas é um processo, né? Não foi assim também tão fácil, né? Então, tem suas Tem a dificuldades, né? dificuldade. Mesmo E com o, o chamado, né? Mesmo com a promessa, e o ainda. pregador iniciante, quando ele começa a ministrar, ele tem muitos desafios, né? Porque, principalmente quando você só prega e nunca dirige uma igreja, a sua mensagem é uma. Mas quando você dirige uma igreja, você tem outra experiência, você tem outra visão da igreja. É fácil você pregar, é fácil você ir lá exortar a igreja, você ir lá ministrar, mas você só prega, você não tem um contato direto com as pessoas. Você é só um obreiro auxiliar. Então a gente tinha uma visão. Então é um processo, é uma dificuldade. No começo a gente erra muito também. Uma coisa que a gente errava, eu mesmo errei muito, né? Muitas vezes, porque a palavra ela tem que ter o começo, o meio e o fim, né? Uhum. Ela tem que ter aquela cereja do bolo ali no final para você dar aquele Sim. feedback ali na mensagem, dar aquele amp na mensagem. E às vezes a gente pegava essa cereja do bolo do final e já colocava no começo. E eu cometi muito esses erros aí. Dava 15 minutos, já dava um apagão, não lembrava mais de nada, não sabia o que pregar. E assim, sem contar os momentos que a gente foi para casa chorando, decepcionado, dizendo: Deus, eu não quero mais pregar. Não é para mim isso, levanta outro, não quero mais isso. Porque faz parte, né? O erro faz parte. E aí já que você comentou ali sobre dirigir a igreja, né? Então agora você dirige a igreja também. Quantos anos faz agora já que você está dirigindo a igreja? A primeira congregação que a gente atendeu, né? A congregação da Massa, aqui na Assembleia de Deus de Guaramirim. Eu assumi a congregação no dia 17 de janeiro de 2019. Também foi um desafio. Outra coisa também, Deus começou a falar muito comigo sobre essa tarefa que Ele estava colocando nas minhas mãos. E Deus começou a preparar o meu coração. Então, quando o pastor, inclusive o pastor Cordeiro assumiu a igreja no dia 22 de dezembro de 2018, e logo no início bem nos primeiros dias de janeiro ali de 2019, eu fui procurado pelo pastor Júnior, que na época estava em Guaramirim, e eles me procuraram se eu estava disposto a atender uma congregação. E eu disse que sim, né? Inclusive quero louvar a Deus por tua vida, o Lucas, né, que no começo me deu um apoio ali. Eu assumi a congregação e eu não disse para o pastor. Eu estava tão convicto daquilo que Deus estava falando comigo, estava tão convicto de que realmente era a hora. Eu não tinha carro na época, só tinha uma moto. E já tinha 2 crianças, uma adolescente. E eu assumi a igreja assim mesmo, sabendo da dificuldade que eu ia ter por não ter um carro, a 6 quilômetros da minha casa. Mas eu creio em Deus, né? Deus preparou ali. Durante um mês, mais ou menos um mês, vocês me buscaram, me levaram, e eu louvo a Deus por isso. E logo Deus preparou um carro para mim também. E antes eu orava: Deus, eu quero um carro 4 portas, um carro que seja mais fácil, porque, né, eu tinha carro 2 portas, e com criança é chato. Mas um mês, assim, tentando pegar um carro, fui em Curitiba 2 vezes, não deu certo. Aí eu falei: Deus, nem que seja um carro velho de ano, Senhor, mas que esteja bom, que dê para mim atender a obra. E Deus preparou para mim um carro. E eu assumi a igreja aqui no dia 17 de janeiro. E a minha despedida foi no dia 17 de abril de 2022, né? Então foram 3 anos e 2 meses e alguns dias. Essa atendemos 3 anos e pouco. E já estamos agora na Ebenezer, ali no bairro Caixa d'Água, desde o dia 8 de janeiro do ano passado. Então já praticamente 1 ano e meio também. Então já é um bom tempo já, né? Quase 5 anos aí atendendo a congregação, como voluntário, né? A gente não é integrado, a gente é voluntário. E trabalhamos na construção civil. É um desafio também para a gente, né? Atender a obra, ministrar também a palavra. E não é fácil, mas Deus tem dado graça. Estamos aí. Eu até quero aproveitar essa fala aí para quem está assistindo, né? Que por mais que hoje em dia existe escândalo, existe muitas pessoas que estão envergonhando o evangelho muitas das vezes, né? Mas ainda existe homens de Deus, pessoas de Deus comprometidas com o reino, como ele citou, né? Trabalha,
né, na sua vida secular, no seu trabalho particular, e de voluntário atende uma congregação, né? Sim, Então, ou seja, às vezes, enquanto as pessoas acham que todo pastor ele usufrui daquilo do é, dinheiro da igreja, e não, né? Muitas vezes as pessoas vinham, de pastor, eu falava, cara, nem todo pastor é igual, meu pastor é pedreiro, eu falava. sim, Então tu tá enganado, né? Então fica a dica, né? Existem homens de Deus sim. ainda. Existem muitos homens aí que defendem o evangelho, né? E não usurpa, né? Daquele poder que lhe foi dado, né? São pessoas humildes que não traz peso para a igreja, né? Claro. Mesmo sendo justo, né? Mesmo É, sendo de direito, né? isso, Mas mesmo assim abre mão em prol das almas, em prol do reino. isso aí. E qual agora como dirigente, então aí, conta pra nós aí, o que mudou na sua vida depois que passou a dirigir a igreja? Antes o senhor era o membro da igreja, presbítero ali, e aí tinha sua agenda, pregava fora, e depois passou a ter um compromisso com a congregação. O que muda para esse obreiro? Olha, a responsabilidade muda muito, né? Quando você é um obreiro auxiliar, você tem um compromisso de estar na igreja, de estar na retaguarda do teu pastor auxiliando. Mas quando você passa a ser um dirigente, mesmo que seja voluntário, e embora sendo voluntário é mais difícil ainda, né? Porque você trabalha de segunda a sexta, às vezes até no sábado, algumas vezes eu tive que trabalhar sábado, e atender a igreja, né? Fazer visita, e estar nos cultos ali, escola bíblica, círculo de oração, visitando. Então, assim, você mais do que dobra a sua responsabilidade. Então, é um peso muito grande. Eu sempre digo que muitas pessoas até querem ser dirigente de igreja, né? Eu vejo obreiros que ficam bravo porque às vezes não foi colocado, não foi empossado. Eu acredito não, e tenho certeza que, acima de tudo, tem que ser chamado, tem que ser vocacionado, escolhido, e tem que estar ciente de que a responsabilidade é muito grande. Você muitas vezes não vai ter noite de sono favorável. Final de semana, muitas das vezes, enquanto muitos vão passear, muitos vão viajar, você tem que estar ali, ou visitando ou recebendo uma visita, atendendo uma família, um casal que está com problema, com dificuldade. Então você precisa primeiramente estar preparado espiritualmente e emocionalmente, porque o embate é muito grande. Então o peso é forte. Tem que estar realmente revestido, tem que estar focado. E Deus, acima de tudo, tem que estar contigo. Porque senão você não suporta. É muito grande a responsabilidade. Isso, a pressão vem tanto do mundo espiritual como também da própria igreja, né? Porque a igreja, ela também, ela exige, né? Sim. A igreja exige um bom culto, a igreja exige uma boa palavra. A igreja quer chegar no culto de ensino e ouvir uma mensagem bíblica, uma mensagem saudável, uma mensagem do céu, uma mensagem não repetida, né? Mas uma mensagem direcionada por Deus, pelo Espírito Santo. Então, é um desafio muito grande. E você precisa estar se atualizando. E querendo ou não, o seu tempo também é mais curto. Quando você é um obreiro voluntário, você tem os seus horários de culto, mas você tem muito mais tempo vago, né? Você atende a sua família, trabalha, mas você consegue ter mais tempo para você se dedicar à oração, à palavra. Agora, o obreiro, quando ele está dirigindo uma igreja, aí ele tem que muitas das vezes fazer das tripas coração, como diz lá na Bahia, né? Para poder encaixar os tempos ali, estudar a Bíblia e cuidar para não morrer espiritualmente também, né? Senão ele afunda espiritualmente. Porque o tempo vai ficando mais curto. Se ele não controlar o tempo dele, não agendar o tempo dele, ele vai se sobrecarregando. Vai se sobrecarregando e vai chegando um tempo que ele não vai ter oração em reserva, não vai ter leitura, não vai ter um sermão preparado. E aonde que ele vai começar a atrofiar espiritualmente. E vai refletir na igreja. Então é um desafio muito grande. Sim. Mas também é gratificante, né? Quando você está direcionado por Deus e você vê os frutos, né? Você vê a alma sendo liberta, pessoas sendo transformadas, vidas sendo edificadas. Isso não tem preço. Com certeza, né? Deve ser muito bom, né? Você investir na pessoa, né? E ver o Ver o resultado, né? Ver a resultado. mudança, né? Isso aí. E é, o- quando a gente é membro da igreja, a gente tem algo que sempre que a gente olha, a gente diz, se fosse do meu jeito, eu faria, se fosse eu faria dessa forma, né? É. E tinha algo que você falava assim, e depois de dirigindo a igreja, você viu que não era tão simples, tão fácil? Sim, porque eu tive um pastor que dizia, né, que você está no banco do carona e opinar, acelera, reduz a velocidade, freia aqui, entra à esquerda, à direita, né? É fácil, né? Mas quando você está com o volante na mão,
a visão é diferente, né? A sensação é diferente. E você tem uma pressão muito grande, porque você está liderando pessoas. Então, você não pode ser um líder que simplesmente acata a ideia de pessoas e faz. Você tem que analisar a ideia num todo, né? Você não pode pensar só naquela pessoa que opinou. Você tem que pensar em toda a igreja. Então, muitas das vezes, tem pessoas que ela opina, e às vezes a gente também, né? É que nem a gente hoje, né? A gente é voluntário, a gente atende uma congregação. E muitas das vezes a gente não entende a mente do nosso presidente. E a gente até hoje, se a gente não vigiar, a gente cai também no erro de julgar o presidente, que é o nosso líder maior aqui do campo, por uma decisão. E a gente sabe como é difícil, né? Porque ele tem que pensar no campo todo, ele tem que pensar em todo o rebanho. Né? Então, não é fácil. Uma coisa é você falar de fora, outra coisa é você falar com um cajado na mão, liderando ali um grupo de pessoas. Né? A dificuldade é bem maior. E você também vai ter retaliação se você tomar uma decisão errada. Né? Então, o primeiro passo é preciso estar na direção de Deus, debaixo de oração, para você agir. Né? E tomar uma decisão com o pé no chão, sabendo o que está fazendo, para que as coisas não venham dar errado. Né? Nesses 5 anos aí, tantos aí como dirigente de igreja, já teve alguma retaliação por uma decisão que você tomou? Ah, com certeza. Às vezes não direta, né? Graças a Deus, assim, eu posso dizer que, como disse Samuel, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu, graças a Deus, não tive problema com ninguém, assim, a ponto da pessoa ter um atrito comigo, uma briga, ou sair da igreja por minha causa, porque eu maltratei, porque eu tomei uma decisão. Que eu sei, não. Né? Mas a gente sabe que as pessoas às vezes questionam, às vezes as pessoas mostram no semblante, na atitude dela, que ela não concordou, né? Sim. Então, assim, é natural você tomar uma decisão e nem todo mundo vai estar de acordo. Né? Eu aprendi uma coisa que divergência é importante e deve ter. É importante e é saudável também, né? Ter essa divergência de pensamento. Agora, o que não pode acontecer é decisões realmente fora de uma direção de Deus ali, a pessoa acaba brigando, acabar batendo de frente, ou usar o microfone para afrontar o pastor por causa daquilo ali. Então, graças a Deus, esses problemas a gente não teve. Mas, às vezes, há alguns burburinhos assim nos bastidores, né? Sempre vai ter. Às vezes você coloca uma pessoa na liderança, o outro fica emburrado. Você indica o obreiro para ser separado auxiliar ou ao diaconato. O outro já não gosta, você percebe nas atitudes dele, no semblante dele. Isso é natural, faz parte. Então, acontece. E já aconteceu. Pro pessoal aí, conta pra nós assim, qual dessa parte de pastor, de congregação, qual que é a parte que você mais gosta? A parte que eu mais amo fazer é a parte do ensino. Do ensino da palavra? É o que eu sempre amei, né? Aonde Deus começou a colocar esse desejo no meu coração também, foi por causa disso. Eu nunca tive obsessão por púlpito, por cargo, por visibilidade. Não tenho até hoje, graças a Deus. Eu sempre falo que eu só estou dirigindo uma igreja por vontade divina. Porque por minha vontade mesmo, própria, eu estaria no banco, auxiliando o meu pastor, independente se fosse numa congregação, ou numa sede, ou numa subsede. Porque eu não tenho essa vaidade de ser dirigente, eu não tenho mas o que me acende o coração, o que eu amo fazer, é saber que você tem um culto de ensino e você ir lá ministrar. E você trazer as verdades bíblicas para a igreja. E Deus me provou muito no tempo que eu era obreiro auxiliar, Deus me provou muito nessa parte. Muitas vezes, eu não vou citar detalhes, nem dar nome, nem época, mas muitas vezes eu fui para a igreja e voltei para casa com fome. Sim. Voltei para casa com fome, voltava para casa triste. Sabe o que é você para um culto de ensino e você não tem um ensino? É mais uma encheção de linguiça, é mais um desabafo, é contar testemunho. Então, assim, você sentar e você ouvir aquela mensagem temática ou aquela mensagem expositiva ou textual, não tinha. Pouquíssimas vezes, né? Então, assim, muitas vezes eu chorei por dentro. Muitas vezes eu fui para casa, muitas vezes eu estava ali no banco ali, frustrado, decepcionado, muitas vezes até me sentindo assim,
bem abatido, mas não me deixei também me levar por isso, né? Também procurei não transparecer isso, mas dentro de mim eu me guerreava contra isso. E foi onde começou a abrir um desejo no meu coração, descer um desejo no meu coração. E eu sempre dizia, se um dia Deus me der uma oportunidade e eu dirigir uma igreja, eu quero focar na questão da palavra. Então eu sempre falo até hoje, né? Nesses quase 5 anos que a gente está na congregação, atendendo o trabalho, a obra do Senhor, eu sempre tive como prioridade a palavra. Eu sou pentecostal, gosto do movimento, gosto. Eu acredito que a igreja é importante ter uns momentos ali de eventos, ter ali os seus trabalhos, mas eu não troco uma escola bíblica, um culto de ensino, por qualquer culto, não. Eu sempre, por onde eu passei, agora a segunda igreja, sempre priorizo isso aí. E é uma coisa que eu procuro zelar pela palavra. E até já que o senhor entrou nessa questão aí, para quem está assistindo e prega ou quer começar a pregar, falando em palavra ali, qual que é o tempo ideal para um sermão? Olha, eu aprendi num curso teológico, né? A média é 40, 45 minutos, né? Aproximadamente, né? Isso. 40 minutos. Se você tiver 40 minutos, se você for um obreiro bem dedicado, e resumir bem, estudar bem, porque assim, aí demanda muito da questão do preparo também, né? Eu mesmo, assim, hoje, como eu sou voluntário, e muitas vezes eu me vejo em uma situação muito difícil por questão de tempo, porque um sermão equivale, para você elaborar um sermão, a média de 8 horas. Isso é comprovado. Aproximadamente, né? Há quem diga que mais ou menos. Mas é 8 horas, você tem que investir esse tempo em cima de um sermão. E muitas vezes na correria a gente acaba não meditando muito no texto. Então qual é a minha estratégia? A minha estratégia é já ir precavendo o sermão e já ir meditando durante dias ali, semana ou semanas, já ir meditando, analisando, sempre dando uma olhada nele, porque às vezes a gente não tem aquele tempo de passar o dia todo orando em cima de um texto, em cima de um sermão, e fazendo um sermão ali, montando. Então você tem que se desdobrar muitas das vezes. Então, quando você tem, eu falo por experiência, né? Quando você prega uma mensagem que você já conhece bem o texto, você já pregou ela algumas vezes, que você já conhece, você já até decorou o texto, eu aconselhava é que você até decore o texto, para facilitar na hora de ministrar. Então, quando você conhece bem um texto, é tranquilo você pregar em 40 minutos, porque você já sabe bem as entranhas do texto. Mas quando você prega um texto que é novo, outra coisa que é difícil também para o pastor é que ele tem que sempre trazer um sermão novo para a igreja. O pregador, ele roda congregações, ele roda campos aí. Muitas das vezes com um sermão ele prega em vários lugares, né? Mas o pastor não, muitas vezes, se ele tem um hábito de pregar toda semana, ele tem que estar sempre trazendo algo novo para a igreja. E é um grande desafio. Então, assim, aí acontece que às vezes você acaba passando um pouquinho mais. Mas 40 minutos, 45 minutos é um tempo ideal para você pregar um sermão bem conduzido ali, bem direcionado. E para quem está começando, qual é uma dica assim de qual os melhores textos, qual o tipo de sermão mais fácil para quem está começando a desenvolver a pregação? Eu acredito que, para mim, na minha concepção, os evangelhos, né? Os Os evangelhos. evangelhos, é claro que nem todo texto você vai entender como você lê, né? Tem textos que você precisa entender, que é uma parábola, que é uma analogia de Cristo ali, né? Tem sermão que vai ser escatológico, aí requer um pouquinho mais de conhecimento. Mas os evangelhos, na grande totalidade, você entende como ler, né? Jesus ia passando, alguém chamou ele, alguém foi até ele, ou ele foi até a pessoa. Então, assim, eu sempre aconselho que os evangelhos é mais tranquilo, né? Os evangelhos, né? Outra coisa que eu quero perguntar ali também, você falou ali da importância da palavra na igreja, né? E hoje, como que o senhor vê esse cenário aí? A palavra, ela ainda é priorizada em modo geral nas congregações ou ela é algo que realmente tem ficado muitas vezes de lado? Assim, tem tido sermões, né? Eu acho assim que a questão do culto de ensino, a gente tem visto que, eu não vou falar aqui, vou dar detalhes, né, para não causar polêmica também, né? Mas é uma coisa que culto de ensino está ficando meio escasso. Está sendo muito preenchido os cultos com
cultos de departamentos, né? Mas aquele momento de estudo bíblico, de ensinamento bíblico, está ficando escasso. Nem todo mundo está tendo mais essa visão de ter um dia da semana para poder trabalhar em cima apenas da palavra, né? Aquele culto enxuto, mas com um tempo mais abrangente para a palavra. Então, assim, está ficando cada dia mais difícil, né? É difícil. Mas você sabe por quê? Assim, a gente vê também que aí entra, assim, são vários fatores, né? Mas muitas das vezes a igreja ela foi muito acostumada com movimento. E toda igreja que é acostumada com movimento, quando vir aquele momento mais para a palavra, mais para ser ensinado, e o povo acha que todo culto tem que ser aquele barulho, aquele momento de falar em língua, sair correndo, marchando, né? Embora, se Deus quiser fazer no culto de ensino, ele faz também, né? Mas o povo também não está tendo muita paciência para isso, Para aprender, né? para aprender. A gente vê hoje mesmo pela questão da escola bíblica, né? São poucos que vão na escola bíblica, é a minoria da minoria da igreja. Então, assim, o povo não quer mais, na grande totalidade, não quer sentar para ouvir. Eles querem chegar e já pregar ali, pegar um sermão pronto ali, um pregador que muitas das vezes eu falo porque às vezes a gente vai ministrar em algumas igrejas e o povo quer que você, em 40 minutos, você prega, o povo dê glória, ainda revela, entrega o mistério. É mais ou menos isso, sabe? Então, não é fácil, sabe? Então o povo não está tendo muita paciência, né? A gente está vendo aí dias difíceis, dias trabalhosos, e você tem que realmente estar debaixo da graça de Deus. Em primeiro lugar, tem que estar debaixo da graça. O sermão não pode ser cansativo, né? Independente se a pessoa fala rápido ou fala calmo, mas ele tem que ter ali a graça, a eloquência, né? Aquela oratória, como é que eu posso falar aqui? Aquele poder de convencimento, né? Para que as pessoas possam sentar e você possa segurar o povo no seu banco ali, na sua cadeira, ouvindo o seu sermão, né? E é um grande desafio. Mas, infelizmente, hoje, para você elaborar um culto de ensino hoje, se você não mergulhar na palavra, no jejum e na oração, e conseguir cativar o povo realmente, e trabalhar isso na mente da igreja, que ela precisa valorizar o culto de ensino, dificilmente você vai ter dificuldades. Tá certo. E a sua visão, então, pastor? Como o senhor vê aí a questão dos obreiros aí? Os obreiros também têm esse interesse de ensinar? Ou porque nós estamos falando da igreja até agora, né? A igreja quer mensagem rápida, né? A igreja quer algo mais pronto, né? Algo que motive eles, né? Mas será que hoje existe também uma intenção uma preparação para isso? Ou será que não está sendo a falta de preparação? Olha, o que eu posso dizer para ti? A gente tem visto assim, eu sou do nordestino, né? Eu tenho muitos amigos do Nordeste aqui, conheço muito, muitos nordestinos, muitos estão aqui, conheço muitos lá também. Mas a gente vê que na parte do ensino, na parte do desenvolvimento, da formação do obreiro, né? Desde o cooperador, auxiliar, o diaconato, aqui para nós aqui no Sul é uma dificuldade muito grande, tá? Eu não quero aqui dar um ar que eu sou arrogante, que eu sou prepotente, mas infelizmente nós temos muito presbítero feito a facão. Se você colocar um culto de domingo na mão dele, ele acaba com a igreja, o povo não vem na igreja, o povo não quer ouvir ele. Muitos diáconos também que não conseguem servir, né? Se você passar a peneira, olha, de 10 se salvar 2 é muito. Então, assim, é uma dificuldade muito grande na formação hoje. É onde que eu falo que, graças a Deus, no nosso campo tem o curso teológico, né? Também Sim. ajuda muito. Tem muitas pessoas novas se destacando, se desenvolvendo. Mas, para a igreja crescer, precisa haver uma atenção muito grande na parte da formação de obreiros, né? Porque, querendo ou não, a igreja, o povo vem para a igreja, mas os obreiros é a referência da igreja. Então, eu costumo dizer, até ontem mesmo eu estava falando com um companheiro no trabalho, que o povo observa tanto você num púlpito, que conforme você adora, conforme você levanta as mãos, conforme você dá glória, o povo vem junto. Então, querendo ou não, você é uma referência, né? O obreiro é uma referência. Então,
E a gente vê uma dificuldade muito grande aqui. A gente conhece muita gente que, se colocar a igreja na mão deles, vai ter dificuldade, a igreja não vai crescer. Principalmente obreiros para cuidar, né? Se colocar a congregação na mão dele, a igreja vai ter dificuldade, ela não vai crescer, ela não vai desenvolver. Por quê? Porque existe também uma deficiência na parte da formação. Então, assim, requer não só o conhecimento teológico também, né? Mas requer também um preparo espiritual. Eu conheci muitos pastores que não eram bons pregadores, que não tinham aquela profundidade, mas eram homens que tinham uma vida com Deus, né? Homens de oração, homens de jejum, homens de boa reputação, homens equilibrados, homens que tinham realmente uma bagagem espiritual. Então, assim, não basta também só ter o conhecimento teológico, ter um preparo teológico. Eu conheço muitos obreiros que são bons pregadores, mas não conseguem ser um bom pastor. Então, aí também tem essa questão também que tem que ter um chamado, né? E Deus chamou uns para apóstolos, para profetas, doutores, mestres, para evangelistas, pastores, né? Então, cada um no seu lugar, né? Mas aqui no Sul existe uma dificuldade muito grande na formação de obreiros. Então, a gente vê muito essa dificuldade aqui, sabe? Sim. E o senhor hoje tem o caso na sua igreja? Claro, o senhor já passou por aqui com a gente ali quando era pastor e hoje também em outra congregação. Mas a gente sabe que o senhor sempre tem essa visão, né? De ver quem tem a vocação, quem não tem, e investir na pessoa, né? Isso é importante, né? Muitas vezes falta isso daí, né? Falta essa visão, né? Isso aí. Porque tem talento, né? Tem talento. Tem talento, né? Tem muitas pessoas que querem, mas não têm um chamado. E tem pessoas que às vezes nem querem, mas têm um chamado. Aí requer também eu acredito que requer uma direção divina também, né? E o pastor também, ele não pode ser ciumento, né? Ele tem que ser um pastor, um obreiro local, ele tem que ser amigo, ele tem que ser uma pessoa paciente. Porque para você investir, você vai ter que ter paciência. Porque você não consegue formar uma pessoa não entra numa escola e já sai pronta, do dia para a noite. A mesma coisa o obreiro, né? Você começa devagarzinho, começa a escalar ele para a porta, começa a chamar ele para fazer uma leitura, uma oração, daqui a pouco você escala ele para dirigir o culto, daqui a pouco ele está fazendo uma leitura oficial, fazendo oração, daqui a pouco ele já está dando uma saudação, uma palavra introdutória, e aí nesse momento que você vai vendo se ele tem um potencial ou não, se ele tem um chamado. Você vê também como você convoca o obreiro para orar, ele vai para a oração, Você já vê na postura dele, no comportamento dele. Então você precisa ficar atento a esse olhar, ter esse olhar, essa atenção, né, nesse momento aí. E tem que dar oportunidade, né? Se você não dá oportunidade, você não vai descobrir, você não vai formar o obreiro. Né? Você foi um obreiro que teve oportunidade, você vê assim a sua vida, você teve incentivo? Sim, muito. Eu tive um obreiro local por 5 anos que ele não pregava. Você já viu um pastor que não prega? Eu não vou citar o nome dele por questão de ética, né? É difícil. Mas era muito raro, ele não pregava. O que ele gostava de fazer era cantar os hinos da harpa. Isso foi na Assembleia de Deus Madureira ainda. Então, assim, nesse processo que eu estava começando a pregar. E para mim foi muito bom, né? E lá ele não pedia, ele não avisava, ele não fazia escala, ele não avisava. Ele te pegava em cima do laço. Quando você orava e você levantava e sentava, ele só batia na perna e dizia, a palavra hoje está contigo. E algumas vezes eu quis retrucar ele, dizer, pastor, faz uma escala aí, avisa a gente com antecedência, mas ele não fazia. Então, assim, para mim foi ruim em partes, mas também foi bom. Sim. Então, eu não passava mais que 15, 20 dias sem pregar na minha congregação. Então, como não tinha muito obreiros ali, a gente sempre estava envolvido pregando. Sim. Então, para mim, no meu processo de formação, foi muito bom. Então, eu sempre já ia para a igreja preparado. Eu sempre costumo dizer que o obreiro, nem que seja um tiro de 22, de garrucha, ele tem que ter, né? O obreiro não deve ir para a igreja despreparado e o pastor chamar ele fazer assim, não, hoje não, hoje não. E outra coisa que o pastor também tem que incentivar o obreiro para não fazer isso, né? E aí também você descobre se o obreiro tem chamado ou não. Por quê? Porque ele não nega fogo, né? Mesmo que seja às vezes tremendo, errando, mas ele sempre aceita a oportunidade. E eu fui assim, dessa forma que eu fui sendo forjado, né? Errando, muitas das vezes falando que às vezes não devia também, né? E
E desde dos meus primeiros momentos de pregação, eu sempre mais fui um obreiro de exortar. E eu passei muito perrengue por causa disso. Às vezes algumas pessoas ficam enciumadas, achando que eu queria tomar o lugar do pastor, porque eu pregava de uma forma mais de exortação, chamando a igreja ao arrependimento, à santificação. E muitas vezes eu passei prova por causa disso. Fui repreendido, fui chamado a atenção, fiquei de banco, fiquei de molho algumas vezes, né? Passei alguns perrengues, né? Mas nunca desisti, né? Nunca parei de ir na igreja por causa disso. Tive muitas pessoas que se levantou contra, que tentou me atrapalhar, que tentou me dedurar, puxar meu tapete. Mas eu nunca desisti, nunca parei. E foi dessa forma que eu fui desenvolvendo, né? Mas para formar um obreiro tem que ter oportunidade. Às vezes você vai ter que colocar ele no fogo cruzado, a igreja lotada, você vai ter que fazer uma escala para ele ali. Incentivar ele a orar e jejuar, né? Porque antes do pregador pregar, ele precisa primeiro aprender a orar, né? E um erro hoje que eu vejo também é que muitas das vezes nós queremos já colocar o obreiro para fazer um curso teológico, incentivar ele a estudar, mas não investimos no preparo da oração e do jejum. Exatamente. É o que vai fazer ele realmente ter um sermão, mesmo muitas das vezes errando, trocando nomes ali, errando a colocação do texto, mas o que vai fazer ele ter aquele fogo, aquela paixão, é o jejum e a oração. Porque senão ele vai ser um obreiro frio, ele vai ser um obreiro pacato, e a igreja não vai querer ouvir ele. E ele também vai correr um risco de ter uma rejeição no começo, e vai desanimar, não vai querer pregar. Então, é importante. Eu lembro que muitas das vezes, eu estava ali, e eu sempre gostei de orar no monte, né? Muitas vezes fazia campanha toda sexta-feira no monte, às vezes 3 dias ou 7 dias direto. Teve um período também que todos os domingos à tarde, eu tinha um hábito de ir para a igreja orar. Então, muitas das vezes eu chegava na igreja já com o coração queimando, explodindo, né? Então, quando eu tinha uma oportunidade para dar uma saudação, 10 minutos ali, uma palavra introdutória, o pastor tinha que me puxar o paletó, às vezes. Que eu ia com tanta pressão, com tanta fome, com tanta sede, que eu acabava, às vezes, me extrapolando, sabe? E às vezes o obreiro, quando ele está começando, às vezes ele está tão cheio de Deus, ele quer tanto falar de Jesus, ele está tão empolgado, e ele está buscando, ele está cavando um poço, e Deus realmente dá, né? E aí, se ele não tivesse uma mentoria espiritual muito boa, para ele não se atrapalhar na caminhada, né? Tem que ter uma mentoria pastoral para ele não se vangloriar, né? E Paulo fala sobre isso, né? Para que ele não seja neófito, está falando sobre o presbítero, o diácono ali, que ele não seja neófito, para que ele não caia, né, no orgulho, e Satanás vem encontrar uma brecha e assim derrubar ele. Né? É uma questão que muitos pregadores, muitos obreiros se perderam na caminhada. Por quê? Porque começou orando, jejuando, lendo Bíblia, buscando, cavando, né? E começou pregando bem, começou Deus usando mesmo ele, e acabou se perdendo no caminho. E ele precisa ter um preparo, precisa ter realmente uma mentoria, um pastor ajudando ele ali. Conselheiro, né? Um conselheiro, um amigo, né? Na verdade, o pessoal, às vezes, quando não gosta de ser corrigido, né? Mas é importante ter alguém para corrigir também. É importante. Né? Às vezes é necessário um puxão de orelha de vez em quando, sabe? Porque às vezes você comete erros que você não percebe. Muitas vezes ultrapassar o horário. Né? Uma saudação ali, no máximo, estourando 5 minutos, né? Aí o obreiro vai lá, fica 10, 15 minutos. É uma palavra introdutória e fica meia hora. Então, se ele não tiver um pastor que realmente seja visionário e que realmente oriente ele, ele vai se perder, né? Ele vai acabar se atrapalhando no caminho aí. E é importante o pastor orientar ele, né? Na questão da vestimenta, né? Como se vestir como obreiro, chegar no horário, ele precisa estar na igreja. Um erro, às vezes, do pregador, quando ele começa a pregar e começa a abrir a agenda para ele não aparece mais na igreja. Também. Ele fica aquele obreiro turista, aí cai indiscreto com a igreja. E é fácil você pregar fora e o povo não te conhece. Você prega um sermão ali, o povo vem no glória, o povo né, realmente vem ali confirmando que está gostando da mensagem. Mas o primeiro público que tem que aprovar você como pregador é o povo da sua casa, né? É onde você congrega. Então, é importante você estar no ciclo de oração, junto com os irmãos orando,
Se o pastor marcou um momento de oração, você está com ele. É importante você dizimar na tua igreja, você ofertar. Né? Às vezes o pastor está ali construindo, reformando. O obreiro não aparece na igreja, ele nunca vem para nada, não troca uma lâmpada, ele não varre uma igreja, ele não faz nada. Né? Então é importante ele ser um amigo, ele ser um parceiro do pastor, um parceiro da igreja, ser um servo de Deus de fato, né? Para que realmente Deus venha honrar ele no ministério. Então é muito importante, são muitas questões, né? São muitos detalhes assim na vida do obreiro. Anderson, a gente não poderia entrar em detalhes aqui, por exemplo, então poderia entrar em detalhes aqui sobre teus tempos ali. Teve depressão, teve momentos difíceis, né? Teve. Sim, antes de aceitar Cristo, né? E ainda depois também. Quem imaginaria, né, que Deus iria se transformar num pregador da palavra, né? Num dirigente, num servo dele, né? Não dá nem pra parar pra pensar, né? E com certeza tem um monte de pessoas assim assistindo nós aqui também, né? Eu não tenho solução, eu não tenho jeito, o meu filho não tem mais jeito, o meu irmão não tem mais jeito, né? E eu gostaria que você deixasse essa mensagem para essa pessoa aí que tá dessa situação, como você estava longe de Jesus lá, ou que tem alguém da família, né? E está até perdendo a esperança, acha que não vai viver o projeto de Deus na vida dele. Gostaria que você deixasse essa mensagem para essa pessoa aí. Olha, eu vim de uma família desestruturada, né? Meus pais se separaram, eu tinha 4 anos. E eu vi a minha mãe para ir embora, né? E eu fui criado com meu avô por um tempo, depois com meu pai. Então ele arrumou outra esposa, e eu com 7 anos fui morar com ele. Então foi 3 anos morando com meu avô. Então na minha infância eu já vim sofrendo alguns traumas. Na adolescência também, eu tive muitos problemas na adolescência, eu era muito rebelde, eu tinha muitos traumas psicológicos. Muitas vezes eu tentei suicídio na adolescência. E quando eu aceitei Jesus, eu estava numa fase de depressão. Eu estava numa fase que eu estava vivendo uma crise de identidade muito grande. Desde os meus 13 aos 18 anos, eu sofri depressão, eu sofri crise de identidade. É uma fase que o adolescente, que o jovem, ele não sabe o que vai ser da vida, o que ele vai fazer da vida, ele não sabe nem o que ele quer ser da vida. Então ele entra em parafusos. Então eu tive traumas, e eu sofri muito com pessimismo. Eu era uma pessoa pessimista, eu era uma pessoa que tinha complexo de inferioridade. E muitas vezes eu me sentia um coitado, me sentia um nada, eu me sentia indigno. Então eu sofri muito com isso, né? E não só antes de conhecer Jesus, também depois que eu conheci Jesus. Eu fui vencer isso um pouco antes de ser convidado para assumir a Damasco, eu ainda sofria disso. Então, de 2010 a 2017, como eu te falei, que Deus falou que ia quebrar o vaso, então foi 7 anos, Deus me quebrando, me moldando, e Deus me libertando de alguns traumas, de alguns problemas emocionais profundos, né? Então, eu precisava ser liberto de coisas do passado ainda. Então, assim, eu não acreditava que eu ia conseguir vencer. Mesmo debaixo de muitas promessas, eu não chegava a acreditar. Então, tive muitos problemas emocionais, depressão. Eu me lembro que no ano que eu casei, em 2007, o pastor Jário foi me buscar na empresa. O gerente teve que ligar para ele, porque eu tinha crise de choro, não sabia por quê. Então, assim, eu tinha um vazio na alma, mesmo servindo Jesus, já era batizado com o Espírito Santo. Eu, na igreja sempre, mas eu ainda tinha um vazio na alma muito grande. Eu tinha um complexo de inferioridade, crises emocionais, crise de identidade. Então, assim, eu não conseguia vencer, sabe? Era um passo para frente, 5 para trás, não parava emprego nenhum. Então, assim, eu passei 7 anos, assim, financeiramente, sendo alimentado por Deus mesmo. Não prosperava em nada, 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 nada. Então, eu tive, assim, uma decepção. Até o final de 2018, eu tive, assim, uma frustração. Eu sofria com uma frustração muito grande, muito grande. Eu tinha vontade de desistir, vontade de abandonar tudo, mas algo dentro de mim me dava forças, e eu creio que era o Espírito Santo. Me ajudou a vencer. E eu venci muitas dessas guerras no monte orando, na igreja, entendeu? Muitas vezes eu ia chorar para Deus, me debruçar em lágrimas para Deus. Muitas vezes eu me sentia como aquela mulher pecadora que regou os pés de Jesus. Eu chorava de fazer poça d'água, sabe? De lágrima, né?
Então, muitas vezes foi assim que eu venci. Eu comecei a tomar antidepressivo e eu me lembro que eu comecei a ficar, parecia que eu ficava seco, parecia que eu não tinha sentimento, parecia que eu não tinha emoção, a ponto do pastor me aconselhar a parar com aqueles remédios. Mas não foi fácil. Então eu venci com a graça de Deus. Mas até hoje, assim, eu vou dizer para você, tá? Eu fui liberto, fui transformado. Mas eu até hoje tenho que cuidar. Eu tenho que me reservar, me resguardar, para que eu não venha a voltar, né? Ter aquele sentimento de desânimo novamente. Porque a gente passa por fases de desânimo também. Sim. Não vou dizer para você que todos os dias a gente está alegre, todos os dias a gente está feliz, todos os dias a gente está super feliz, super contente. A gente tem nossos momentos de crise também. E é onde que também entra uma guerra espiritual. E se a gente não estiver bem amparado, resguardado no Senhor, a gente acaba tendo dificuldade. Mas eu venci em nome de Jesus. Estamos aí já um bom tempo, servindo a Deus, firme e forte. É isso aí, glória a Deus. E eu convidei ele exatamente para isso, pessoal, para você ver que é possível sim, né? Você ter nascido numa família simples, uma família que não tem Jesus muitas vezes, mas através da sua vida, a sua casa ser mudada, a sua história ser mudada, você ser o influenciador da tua família, né? E por mais que você pense assim como eu antes pensava, né? Ah, eu não sou ninguém, né? Isso aí. Mas Deus olhava para ele e dizia: não, você é um filho, tem um propósito para você. Então Deus também tem um propósito para você que nos assiste. Independente da prova que você está passando, da situação que você está passando, Deus tem algo especial para a tua vida. É. E o Anderson, obrigado pela tua presença, né? A gente poderia conversar mais, mas o nosso tempo já está Passa terminando rápido, né? aí. E obrigado mesmo então pela tua presença. Que Deus continue te usando por onde você passar aí. Seja um canal de bênção na vida dessas pessoas que ouvem a sua ministração, a tua palavra de ensino. Amém. E Eu agradeço, né, pelo convite, né, pelo carinho aí também. E a gente está no desafio do dia a dia, mas com foco em Cristo, né? E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado pelo amém. carinho e também por ter nos convidado para fazer parte desse podcast com a gente. Amém. Foi bom demais ter você aqui conosco. Pessoal, é isso aí, então deixa teu like aí no vídeo, se inscreve no canal e comente aí o que você achou aí, se você já conhecia o pregador o Anderson Novaes, e até a próxima.